Pessoal, bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa palestra sobre Enneagrama no Exercício da Liderança. A ideia aqui vai ser falar um pouco para vocês de uma possível utilização ou como um método, um sistema de autodomínio e autoconhecimento que vem sido usado organizacionalmente aí ao redor do mundo, se aplica um pouquinho em programas de liderança. Claro, nós estamos trazendo um tema que é realmente bastante complexo, mas que, de alguma maneira, a ideia aqui é só colocar para vocês um pouco de possíveis aplicações e fazer uma introdução. No material que vocês receberam, tem algumas coisas a mais sobre o tema, e quem tiver interesse ao final, a Isabel vai estar aqui na frente, e se você entregar o cartão para ela, ela vai mandar para vocês apresentações mais inteiras, mais complexas, coisas com mais material do que a gente tem aqui, tá? A ideia vai ser realmente uma pincelada para a gente trabalhar. Então vamos lá. Nós vamos falar de um sistema. Eu tenho trabalhado há alguns anos, há vários anos, dentro de empresas com treinamento, com desenvolvimento, com coaching, com processos. E uma das coisas que chamava a atenção no começo eram coisas do tipo: vamos trabalhar um desenvolvimento de uma competência específica do tipo feedback. Então vamos lá. Então aí a gente faz um treinamento, coloca as pessoas sentadas ali e diz para elas o seguinte: olha, para você dar um bom feedback, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, tá? Depois, você tem que fazer isso. E você não pode se sentir desse jeito, você tem que se sentir deste. Ou para ser um bom líder, as características do bom líder são essas: comunicativo, hábil, inclusivo, inspirador. E aí a pergunta que vinha depois é: ok, muito legal essas características, mas só o fato de eu olhar para elas significa que eu consigo incorporar isso em mim? Claro que não, né? Assim como na escola. Hoje já há escolas diferentes, mas eu fui educado num sistema onde a gente aprendia muito a nadar lendo livros sobre natação. Então, como é que eu faço para ser um líder? Como é que eu faço para aprender a nadar? Você não precisa pular na piscina, você não precisa tirar os seus medos de água, você não precisa mexer na sua tolerância à temperatura. Você lê este livro aqui que está resolvido. Claro que ajuda. Informação, mas principalmente quando a gente está falando de características motivacionais, comportamentais, características de mudança de ser humano, a gente precisa ir um pouco mais fundo. Nós estamos falando de hábitos de pensamento repetitivos. Não basta eu ler que não é legal eu brigar com as pessoas e no dia seguinte eu vou fazer isso. Os hábitos estão incorporados em estruturas mentais, emocionais e ainda mais instintivas, muito mais inconscientes, muito mais trabalhosas para se mexer. Então, a proposta que o Enneagrama traz, e que se encaixou muito bem no trabalho que a gente faz, e outras empresas fazem muito bem, é um trabalho de você, junto com os programas que você já tem, os desenvolvimentos de competências, os desenvolvimentos de habilidades, os programas teóricos, você incorporar uma ferramenta que vai um passo mais fundo. No sentido de fazer o seguinte: olha, não basta você saber a estrutura de um bom feedback, você vai precisar trabalhar como que a tua emoção se comporta naquele momento, porque muitas vezes saber é diferente de conseguir fazer. E a gente tem visto, pelo menos no nosso caso, programas de treinamento que tem momentos muito interessantes, informações muito interessantes, mas em termos de transladar isso para o dia a dia, ter uma mudança efetiva, acaba caindo muito, né? A gente tem um gráfico: eu fiz um treinamento de 2 dias e aprendi comunicação, melhora um pouquinho e depois cai de novo. Claro que cai para algo maior do que você tinha antes, mas ainda assim é muito pouco. Então, algumas coisas que a gente acredita, aqui falar um pouco só da Iluminata, que é a empresa que eu represento aqui e que tem todos os detalhes aí na pasta para vocês. Então, na hora que eu vou falar em programas de desenvolvimento de líderes, e não é só para isso que o Enneagrama é usado, vamos imaginar que eu preciso trabalhar a identidade de um líder, como ele se percebe, quem ele é como líder. Trabalhar valores. Então, será que aqueles valores internos batem com os valores da organização? Batem com os valores necessários para um
projeto de liderança, eu vou trabalhar comunicação, feedback, conflitos, coisas já bem conhecidas e muitas outras dentro de um desenvolvimento da liderança. O Enneagrama vem como proposta para incorporar junto no desenvolvimento de cada uma dessas coisas estruturas e trabalhos de uma profundidade mental um pouco maior, de investigação, autodomínio e autoconhecimento, junto com o desenvolvimento de habilidades. A mesma coisa para todas as outras habilidades aí na liderança. E aqui, uma coisa que, quando eu falo não queremos, me parece algo que acontece muito em treinamento e desenvolvimento, que é o seguinte: superficialidade. As empresas estão sedentas por algo que faça realmente uma mudança. Então muita gente pergunta pra gente: nossa, mas como é que vocês trabalham o Enneagrama? Não é profundo demais? Não vai em coisas muito fortes? Como é que as empresas aceitam isso? E o que a gente tem visto é muito ao contrário. As empresas não aguentam mais trabalhos de superfície, trabalhos de programas de treinamento em que você tem um conhecimento, você tem alguma coisa, mas não há um processo de incorporação disso no dia a dia. Os comportamentos desejados de fato não são levados para o ambiente ou para a modificação da organização que você precisa. Diversão sem resultado, uma coisa muito interessante em treinamento também. Você vai para um evento, é super legal, maior barato, todo mundo se diverte, mas em termos de retenção ou transformação comportamental, pode não acontecer muita coisa. Claro, se o objetivo dele não for só uma integração, se for um objetivo de transformação. Teoria sem prática, treinamentos ou programas de desenvolvimento altamente teóricos, sem nenhum link com qualquer tipo de autodomínio, de auto-retenção ou de colocação no processo do dia a dia. Treinamentos pontuais e não sustentáveis. Me parece muito claro que um treinamento pontual específico não traz as modificações que as empresas, as organizações esperam hoje. Principalmente quando eu falo em gerência e liderança. Então eu vou lá, eu uso um treinamento de coaching de 8 horas, de 16 horas, que tem habilidades específicas de como perguntar, de como ser coach, que são extremamente interessantes e são super úteis. E na hora que eu chego na segunda-feira, a pergunta não vem do jeito que era para vir ali, me dá um branco, eu melhoro um pouquinho a comunicação, mas ainda assim 80% do meu estilo continua sendo o mesmo. E mais, o sistema ao redor, que não passou pelo mesmo desenvolvimento, vai me puxar de volta para as mesmas características que eu tinha. Na primeira pressão que eu tiver da minha equipe, eu vou sair do papel de coach e vou entrar de novo no papel de quem dá as respostas, de quem dá as ordens. Medidas e resultados não específicos é um tema muito comum aí no T&D, foi muito abordado aqui ano passado, que é a mensuração de tudo isso, que eu acredito piamente, ou seja, o trabalho de treinamento e desenvolvimento deve de alguma forma ser mensurado de acordo com os objetivos específicos que você tem. E dentro disso, nós acreditamos que está na hora de, para lidar com superficialidade, está na hora de ter um pouco de coragem para programas de desenvolvimento. O que significa coragem para programa de desenvolvimento? Significa, olha, tem muito RH que contrata você, ou gestores, diz o seguinte, ó, vem aqui, dê seu treinamento, mas eu espero que nada mude aqui, tá? Que as coisas continuem, não encosta nisso, não chama o líder para participar não, porque ele pode ficar melindrado. Ou seja, você cria toda uma estrutura em volta para que não haja as modificações onde elas têm que acontecer. Eu quero proteger indivíduos, eu quero proteger estruturas e ainda assim eu quero resultado. Isso é falta de coragem e processo de desenvolvimento. Claro, você precisa ter um engajamento, a empresa tem que estar preparada para fazer isso, precisa estar preparada. Autodomínio e autoconhecimento. Autodomínio é falar do meu nível de maturidade emocional, instintiva e mental. Não adianta eu aprender habilidades. As maiores demandas que a gente tem em processo de coaching, de diretorias, de lideranças. Olha, um excelente técnico estoura com todo mundo, ou precisa de uma demanda de reconhecimento muito alta, ou não faz a comunicação que precisa. Então, a gente está falando de pessoas que têm um conjunto de habilidades,
mas não conseguem que elas entrem em prática no momento ideal, por interferências de maturidade emocional e interferências de maturidade, inclusive corporal. A gente está falando então de uma necessidade de autodomínio para a utilização de tudo que a gente já tem dentro de um programa de treinamento. E claro, um dos caminhos, uma das possibilidades é o caminho do autoconhecimento, entre outras possíveis. Para a gente falar em diversão sem resultado, foco em resultado, prático sobre demanda, é o treinamento que está ajustado às necessidades específicas do departamento e da área e da organização como um todo. Acreditamos muito no on-the-job training, é como você vai fazer para após aquele treinamento de 8 horas, de 16 horas do teu diagnóstico, para incorporar que tipos de tarefas os líderes vão ter que fazer especificamente. Quanto do tempo eles vão ter que gastar nas próximas 2, 3 semanas, um mês, praticando esta habilidade diferente, como isso vai ser medido, tá? Sustentabilidade é o que a gente está falando de resultados que são mudanças a médio e longo prazo e não trabalhos só pontuais. Transições para o dia a dia e por último, em 5, a gente está falando em trabalhos que envolvam um diagnóstico, um assessment do momento da organização, um assessment do que é possível, principalmente quando a gente fala aqui em autodomínio e autoconhecimento, o trabalho é muito específico, porque você tem grupos que estão em um determinado momento de maturidade que não podem ir além daquilo, e você tem grupos que estão pedindo urgentemente trabalhos como esse, porque o trabalho superficial já não faz mais a diferença. Então todo esse tipo de adaptação e ajuste é muito importante aí. E esses que a gente colocou em vermelho são principalmente pontos dentro do nosso processo de desenvolvimento, ou de um processo bom de treinamento, em que o Enneagrama é particularmente interessante nesse ponto. Vou falar um pouquinho sobre liderança e Enneagrama, e aí a pergunta é interessante, né? O que é esse tal de Enneagrama, para quem que não conhece, né? Esta figura, que tem um círculo externo, um triângulo interno e uma hexade de 6 pontas, e que divide, de alguma maneira, uma das utilizações do Enneagrama, não é a única, tá? O Enneagrama das personalidades aponta 9 estilos de motivações principais, aponta 9 estilos de emoções dominantes, 9 estilos de conjuntos de valores motivadores e que muitas vezes acabam se desdobrando em 9 traços principais ou dominantes de comportamento. O que é importante falar? Não importa o que você tenha visto na internet, ouvido falar, o Enneagrama não é um sistema de divisão em comportamentos de personalidades, tá? Por isso ele cabe muito bem em diversos programas em união com outros. Você pode usar um programa de desenvolvimento que use o Enneagrama e o DISC junto, e o Quantum, e o MBTI, sem problema nenhum. São ferramentas diferentes. No Enneagrama, a gente não está falando do que as pessoas fazem, mas por que elas fazem o que elas fazem. Que motivadores internos estão atrás dos comportamentos observáveis que elas têm, tá? E é disso que fala o Enneagrama, de 9 estilos principais de motivações, de emoções, e que acabam muitas vezes se desdobrando em alguns estilos de liderança. Para quem é Enneagrama empresa, compreender diferenças, um trabalho muito rápido de entendimento do funcionamento dessas 9 principais características. Claro, isso num primeiro momento, que a cada uma dessas 9 eu tenho mais 3 divisões, eu tenho influência dos vizinhos, influência das flechas, que leva a 108 principais que a gente trabalha com níveis emocionais, instintivos e mentais de descrição, tá? Para traçar um caminho de desenvolvimento na liderança, o Enneagrama não é um sistema de comportamentos, mas um mapa baseado em autoconhecimento e autodomínio. Qual é a diferença? Que ele não vai só apontar como você funciona, ele vai apontar, dado este seu funcionamento, quais são as ações que vão trazer maior resultado no teu crescimento de personalidade aplicada à liderança. Então, ele mostra como mapa de personalidade, mas mostra também o caminho ideal para aquele indivíduo específico. Então, na hora que eu vou fazer um trabalho de educação ou mostrar habilidades, por exemplo, no feedback,
Eu vou ter pessoas com um funcionamento emocional baseado em reconhecimento e imagem muito diferente de pessoas com funcionamento mental baseado em razão. E elas vão absorver esse tipo de habilidade de forma diferente. O corpo, a emoção delas vai reagir de um jeito diferente. Então a gente vai dizer o seguinte: olha, para ensinar ou para transformar esta pessoa no quesito feedback com essas habilidades, deverão ser feitas as seguintes adaptações, que vão levar em conta movimentos de emoção, movimentos de pensamento e movimentos de instinto. Vamos falar em autoestima, motivação intrínseca. Por quê? Porque você vai descobrir quais são os valores principais que motivam os 9 estilos principais de personalidade. E aí eu estou falando de uma motivação que vem interna e não só uma motivação de recompensa. E aí a gente vai falar também em liderar outros em seus caminhos de desenvolvimento, porque na hora em que você vai trabalhar o líder coach ou a liderança de alguém, você vai descobrir que esta pessoa também cresce segundo os fundamentos que a gente tem no Enneagrama. Então, o que é o Enneagrama? É este mapa de autoconhecimento que é utilizado desde a antiguidade, fala-se em 2500 anos já, e que só no século passado, 1970, 1980, foi adaptado por 2 psiquiatras, um deles ligados a Stanford, e que colocou aí funcionamento da personalidade, características de personalidade, mas que já se utilizava de um mapa que foi utilizado pelos sufis, foi utilizado pelos padres do deserto no século 2, 3. Há uma sabedoria usada em autoconhecimento e autodomínio que foi adaptada na década de 70 e 80 pelo mundo da psiquiatria, da psicologia, e que depois, mais para frente, foi adaptada e levada para o mundo corporativo, tá? Hoje, ao redor do mundo, é usada como uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento organizacional. Dentro dessa pasta, acho que a maioria de vocês encontrou, existe um relatório aí para vocês, que a gente trouxe, este relatório vermelho aqui, que fala um pouco mais, é um relatório de benchmarking. A gente faz parte de um grupo nos Estados Unidos que trabalha o Enneagrama nos negócios, e que isso há muitos anos, e aqui foram empresas que autorizaram mostrar alguns dos trabalhos que têm sido feitos em Enneagrama com elas. Existem muitas outras, mas o processo de autorização não deu tempo de acontecer, tá? Então tem muita informação legal aí para vocês. Alguns conceitos principais da utilização do Enneagrama. Nós não somos uma personalidade, sim temos uma. O que eu quero dizer com isso? Eu costumo falar que é o seguinte: o teu estilo principal de personalidade é como uma roupa que você escolheu vestir desde criança e que está repetindo ela pra caramba. Como assim? A imagem que me vem é da Mônica, da turma da Mônica mesmo, né? Que usa aquele vestidinho vermelho dela, agora na Mônica jovem não mais, mas usa o vestidinho vermelho dela todo dia, e é capaz de um dia ela se olhar no espelho e não se imaginar sem aquele vestido vermelho. Eu não sou a Mônica. Então percebe que ela pega um vestido ou uma roupa e transporta para a identidade. A mesma coisa a gente faz com o nosso estilo principal do Enneagrama. Desde criança a gente aprende um estilo principal de filtro mental para ver a realidade, um estilo principal de filtro emocional, e vai repetindo tanto essa roupa que chega uma hora que a gente já se confunde entre nós e a roupa que a gente usa. Não que a gente não possa ir no armário e puxar outras, a gente pode, mas a gente está tão acostumado a abrir a mesma gaveta que usa ela. O Enneagrama vai dizer que a roupa que você usa há muito tempo e há muitos anos não é você, e que ela pode ser trabalhada por desenvolvimento. A gente vai falar no autoconhecimento que vai mostrar para o teu estilo de personalidade de liderança qual é o pensamento repetitivo que vem vindo de diversas maneiras desde a infância e como ele mexe na energia que você gasta mental na tua liderança. Vai trazer para você também qual é a emoção visada, a emoção maior que aparece para você. E aqui é um campo muito interessante, porque nós não estamos acostumados, não fomos educados a identificar emoções, principalmente quando a gente fala de emoções maiores. E aí, como elas influenciam os tipos na liderança.
e também tendências instintivas. Sabe quando vem a coisa daqui? Raiva, fúria e outras coisas ligadas mais ao cérebro reptiliano e como isso aparece para os tipos. Interromper reações automáticas, o autodomínio vai nos ajudar. Opa, a reação está sendo construída, qual é o momento em que eu paro com ela para tomar uma nova atitude, uma nova roupa? Vencer limites autoimpostos, e o Enneagrama prega que nós não somos escravos da roupa que a gente se habituou a usar, e sim, a gente tem tendências de colocar. Uma coisa que é interessante, a primeira vez que eu tive contato com o Enneagrama, eu na época trabalhava na Embraer, sou engenheiro de formação, passei 6 anos trabalhando com negociação internacional, e no programa de desenvolvimento da liderança, eu conheci um consultor, hoje trabalhamos juntos inclusive, que levou o Enneagrama para lá. E a primeira coisa que eu olhei foi, nossa, mas espera aí, você está me dizendo que eu estou acostumado a usar este estilo de personalidade e que eu não tenho nenhuma opção outra? Que eu nasci assim, morrerei assim, e que as 8 bilhões de pessoas do mundo são divididas em 9 características? Claro que não. E isso é importante falar do Enneagrama. O Enneagrama não visa colocar você dentro de uma personalidade e te dizer para você ficar lá. Ele vai mostrar para você que você já está lá por conta própria. E a partir do momento que mostra para você que você já está por conta própria, que aponta caminhos de crescimento mais rápidos para o teu estilo, para a tua casinha, você vai se libertando e podendo experimentar roupas novas, inclusive na liderança. E aí, será que funciona mesmo? Será que empresas estariam dispostas a investir nisso? Então a gente tem o relatório de benchmark, hoje amplamente utilizado nos Estados Unidos, o Brasil também. Estas são algumas empresas que já usaram o Enneagrama no Brasil, a maioria delas eu estive pessoalmente, outros consultores também, em diversos programas de liderança, de negociação, de feedback e muitas outras coisas que estão por aí. Por que o Enneagrama? Porque ele aponta motivações e estratégias que estão atrás dos comportamentos. Ele não fala de como o líder se comporta. Um erro clássico do Enneagrama. O estilo 1 do Enneagrama é o certinho. É aquele que tem o foco no erro, no resultado, nas regras, nos processos, respeita a hierarquia, parará, parará, parará. É possível que ele desenvolva esse comportamento? É possível. Aliás, existe uma tendência, mas não é obrigatório. O Enneagrama vai mostrar para você o que está por trás disso. E você pode cair em casos como assim. Eu vejo uma pessoa que na liderança faz tudo certinho, chega alguém com um projeto, ele é o primeiro a corrigir as coisas que estão erradas, foca tanto no detalhe, no erro, na perfeição, que perde o timing de entrega, se torna excessivamente crítico em relação às pessoas, aponta os erros lá fora, a presença de um autocrítico superego extremamente forte, inflexibilidade e uma série de outras coisas. Aí a gente vai dizer assim, esse cara pertence então ao estilo 1. Eu vou dizer assim, depende do que o motiva. Se a motivação dele for uma crença inconsciente de que há erros e eu preciso seguir as regras e a boa conduta para ser merecedor, sim, cabe muito bem aqui. Mas há também outros estilos, por exemplo, 3, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é motivado por imagem, sucesso, reconhecimento e vitória. E aí você pega um Ayrton Senna que vai no nível do detalhe, parece aquele camarada lá quando se olha de fora, mas é motivado por conquista e não motivado por regra e por andar na linha. E você pega um outro estilo do Enneagrama, que é o 6, um tipo mais mental, que tem a utilização mais mental de previsão das coisas, e ele vai estar tão preocupado com as coisas que podem dar errado, ele é motivado por segurança, que ele vai nos mínimos detalhes do mesmo jeito. Isso é só um exemplo para mostrar que para o Enneagrama, o mais importante não são os comportamentos, e sim as motivações. E vai propor caminhos específicos de desenvolvimento sustentável. Em que ponto a tua personalidade, estas estruturas, podem ser desenvolvidas para que você retenha as habilidades que a empresa quer, ou que espera de um líder, da melhor maneira possível, dependendo do teu estilo principal.
Mais alguns conceitos centrais. Para o Enneagrama existem 9 tipos humanos, cada pessoa tem um deles como principal, não significa único, nós circulamos por todos, mas a gente tem um hábito maior, um como estrutura principal. E na hora que eu trabalho nessa estrutura principal, de forma sistêmica, eu tenho um desenvolvimento mais rápido. Nenhum dos tipos é melhor do que o outro, muito comum, programa de treininho. O pessoal chega e me pergunta, qual que é desses aí que tem mais presidente de empresa? Que aí eu me adapto logo, né? Chego logo onde que eu quero. E não há um estilo predominante. Há sim, claro, dependendo da cultura corporativa, dependendo da cultura do país, uma atração meio que fatal por alguns desses estilos. E pode ser que isso funcione ou não. Mas todos eles podem se tornar excelentes líderes, excelentes trabalhadores. Depende muito mais do nível de autodomínio e maturidade do que da personalidade em si. Então, se eu pego, por exemplo, alguém do estilo 1 com baixo autodomínio, é alguém tão reativo, que vai ter problemas possivelmente com os outros 8. Agora, se eu pego uma pessoa do estilo 1, que fez um trabalho de desenvolvimento em si mesma, sustentável, ela se torna alguém muito diferente do outro, com comportamentos muito diferentes, embora com algumas linhas de motivação que não se modifiquem, tá? Por isso nosso tipo não muda, mas nós mudamos dentro dele. E a personalidade é uma proteção que a gente coloca para conseguir aí sobreviver nesse plano, nesse mundo. 9 tipos de líderes principais, existem vários nomes possíveis para os tipos do Enneagrama. Esses foram os nomes aí que nós colocamos, que eu acredito que fazem muito sentido em relação aos tipos. E o que eles buscam em principal? Vamos dizer assim, claro que você desenvolve coisas diferentes para buscar, dependendo da tua cultura, da tua educação, da tua liderança. Mas vamos imaginar que você tenha um certo magnetismo por alguma dessas características. E é isso que acontece com os tipos do Enneagrama. Então eu falei um pouco do perfeccionista, ou do 1, e ele tem uma busca incessante por qualidade. Imagina alguém que tem o foco na melhoria, só enxerga o erro, sempre está faltando alguma coisa. Vai ser uma pessoa que vai buscar melhoria contínua, seja na outra pessoa, seja em si mesmo, seja em outros, como ela quiser. Então eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente de algumas características principais desses 9 estilos de líderes. É muito possível que eu exagere um pouco essas características, só para que vocês tenham um pouco da ideia de algo que é extremamente complexo, tentar fazer isso num tempo relativamente curto. Falar do líder hoje, poderoso. Imagina alguém que só de entrar num lugar tem uma presença física enorme. Alguém que usa essa energia de barriga, energia de instinto e projeta isso para fora, e é sentido só ao entrar. Sabe aquela pessoa que não importa o tamanho dela, só a pisada dela é um pouco mais forte? Na hora em que ela fala, normalmente a tonalidade de voz é mais alta, ela causa um impacto maior, mesmo sem saber. Pessoas normalmente extremamente assertivas, extremamente autênticas, vão direto ao ponto. Então é o gestor que vai dizer para você, olha, eu não gostei disso que você fez, tá? Eu não quero que faça na próxima vez. E aí depois ele te chama para almoçar, 1 minuto depois. Porque já foi, já passou. A energia da ira vem e sai. Então, ao mesmo tempo que são pessoas muito energizadas no instinto, fazem acontecer, fazem transformações excelentes para você colocar num lugar que está o caos. Elas adoram controle, vão e fazem acontecer, e vão muito na ação. É ação antes do pensamento. Quando viu, já foi, tá? Então, perceba que isso pode ser muito útil em alguns momentos, e pode ser um problema. Que hora que isso se torna um problema? Na hora em que eu não me aguento e quando eu vi, eu já mandei aquele e-mail. Ou na hora em que eu entro naquela reunião, que eu preciso ter uma política, negociar recurso, e aquela ira me sobe e eu falo que não devia, para quem está em cima, para quem está do lado. Líderes do tipo 8 costumam ter disputas de espaços, de lacunas de poder. Então eles vão fazer coisas do tipo, tendências naturais, brigas com pessoas do mesmo nível de hierarquia, brigas com quem está em cima,
porque esse cara é altamente autêntico, não importa para ele se você está falando do diretor, do presidente, de quem quer que seja, se ele pensar, ele vai falar. Está na cara, está na voz, está no jeito de fazer. E isso é muito legal, por um lado interessante de autenticidade. Você jamais vai ver uma pessoa dessa uma agenda oculta. Você sabe o que ela pensa de você. E no mundo corporativo, isso tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Essas pessoas costumam causar um impacto tão grande nos outros que, por exemplo, liderando uma equipe, pode ser que num feedback que para ela é simples, sai o outro completamente acabado, achando que... E ele vira para você e fala, mas eu só falei, não fiz nada, só comuniquei. Comunicou de um jeito direto, assertivo, reto, pontual e direto. Não tem o menor problema em entrar em dificuldade. Não tem... Aliás, eu estava vendo uma entrevista do Bernardinho, semana passada, acho que está tendo um Mundial no Japão, e aparece, não sei se alguém viu essa cena, ele chama o líbero, e aí eles começam a se bater de frente, um com a cara no outro, gritando ali no meio do jogo, e a temperatura subindo, todo mundo em volta. O que está acontecendo aqui? Aí foi entrevistar o Bernardinho e falou, não, isso faz parte, uma boa briga, um bom conflito, levanta os ânimos de todo mundo, tá? Então é assim, é alguém que se energiza, que para ele o que você chama de briga, ele chama de conversa. Tudo bem? Ok. Pessoas que têm uma leitura dos outros muito instintiva. Sabe uma coisa de eu sinto o cheiro de onde está o poder? Eu sinto o cheiro de mentira. Sinto, não sei o que, não é um pensamento. Eu sinto que é por aqui. E é uma inteligência de instinto que muitas vezes não é usada no mundo empresarial. Você vai pedir para um cara desses pensar antes de agir, sendo que a natureza da personalidade dele tem a ver com uma inteligência de instinto muito mais rápida de qual caminho para se seguir. Algumas pessoas famosas, então vocês podem ver aí que são pessoas light, né? Pessoas assim que pegam leve, né? Felipe Melo, Edmundo no futebol, né? Pessoas assim, delicadas no seu estilo. Quem aqui assistiu Perfume de Mulher com Al Pacino? Lembra do Coronel Frank Slade? O típico 8, né? A maneira direta, a maneira como ele controla, mas ao final ele vai lá e protege os mais fracos. Que é outra característica do 8, tá? Muito comum. Ele vai negar isso que eu estou falando. Vai negar até o fim. Que é o seguinte, por exemplo, na minha área, eu estendo as minhas asas, eu posso ser duro com todo mundo que está aqui. Mas ai de alguém da outra área vir falar de alguém daqui. Você vai ver o bicho pegar. Então eu brigo com quem está do lado, eu brigo com quem está em cima. Aqui ninguém mete a mão. Eu protejo ou eu mesmo vou lá e... Porque ele tem uma crença muito interessante que é a seguinte: pessoas fracas não sobrevivem. O mundo é uma selva. Você tem que ter força para ser respeitado. Cliente de coaching do tipo 8. Você entra na sala, a primeira coisa que ele faz, dá uma pisada, olha para você, já faz aqui, olha, eu não acredito nesse negócio de coaching aí não, tá? Já manda uma, para quê? Para testar a sua força. E se você encolher, já era. Perdeu o cliente, perdeu a liderança, perdeu tudo. O 8 precisa do respeito. Ele sentiu a força em você. Aí você abre um caminho possível para a liderança. 9. A gente está falando do 9. Imagina alguém que tem uma tendência, um líder, aqueles líderes de portas abertas. Sabe aquele camarada que todo mundo entra na sala dele, e ele mesmo é o gerente da área, mas vem alguém, pede alguma coisa, um funcionário dele pede algo para ele vai lá e faz pro cara, e aí ele não consegue falar não, vai acumulando, a mesa dele fica deste tamanho, 10 horas da noite ele está indo embora para casa, alguém chama ele, você poderia me ajudar com isso? Ele para e vai lá e ajuda. Então assim, uma dificuldade de falar não, que vem por detrás de uma crença inconsciente, uma necessidade de construir harmonia, tanto externamente quanto internamente, psicologicamente. Pessoas com tendência maior à zona de conforto, pessoas com uma habilidade fantástica de team building, são grandes ouvintes naturalmente, gostam de tomar decisões por consenso. Como assim?
Se quer um camarada que o líder 9 costuma detestar decisões arbitrárias ou unilaterais, faça porque é assim. O que ele gosta mesmo de fazer é ouvir uma pessoa, ouvir a outra, ouvir a outra, ouvir a outra, e ouve mesmo, não é só, ele realmente vê o lado, e aí depois tentar conseguir um consenso, que é muito legal muitas vezes, mas que pode trazer problemas, não é? Imagina você precisando tomar uma decisão para amanhã e precisar ouvir as 40 pessoas da sua área. E mais do que isso, pode acontecer o seguinte, porque o 9 é tão empático em ouvir os outros, que uma das coisas que ele faz é assim: nossa, isso aí que você está falando tem sentido, eu consigo me colocar no seu lugar. E aí ele ouve o outro: é isso que você está falando, também tem sentido. Nossa, realmente, quando chegar lá no final, ele já nem lembra mais qual era a posição dele. Então é um trabalho de desenvolvimento em que ele aprende a entrar nos conflitos e não fugir do conflito ou mediar o conflito. Ele aprende a se posicionar quando precisa. Ele aprende a, principalmente, entrar em um pouco mais de desorganização e desarmonia. Uma característica interessante do líder 9, e eu acredito que é um dos líderes da nossa era, a coisa do líder servidor e tal, desde que aprenda a usar um pouco mais de energia, de conflito, de ação, se torna um grande líder ouvinte, um grande líder coach. E acho que uma metáfora muito interessante quem se lembra do Vanderlei Cordeiro Lima, um maratonista que quase ganhou a medalha de ouro, né? Quase ganhou a medalha de ouro na maratona. Então imagina, o Brasil nunca tinha ganhado uma maratona, nunca tinha chegado perto de uma medalha de ouro. Tá lá o Vanderlei liderando, e aí de repente vem um camarada do padre, atropela ele. E aí depois vai se entrevistar o Vanderlei, que levantou, ele pegou a medalha de bronze e tal, e perguntou para ele: e aí, o que você acha disso tudo? Ele disse: o importante é que eu estou aqui e representei o meu país. Importante para o 9. Que se é um 3, como a gente vai ver, um outro líder, que necessita do primeiro lugar, é completamente diferente a maneira de motivação. Você pega 9s em organizações, que são pessoas que conduzem um tremendo trabalho, e na hora de apresentar, alguém apresenta por ela. Porque essa coisa de estar no palco, no centro das atenções, para o 9 não existe a minha realização, existe a nossa realização. Acho que tem alguém se identificando. Super comum. Ou identifica alguém que conhece. Líder 1. Interessante falar que tanto 8 e 9, e infelizmente eu não consigo entrar nisso agora, são pessoas que usam energias de instinto, mais corporais, tá? Assim como 1. Imagina um líder que é mais ou menos assim. Estou exagerando, lógico, pessoal. Rigidez corporal. Olha, eu não quero mais que você faça desse jeito. Não tem problema, mas não quero mais. Existe uma tensão de uma raiva reprimida, tá? Imagina essa tensão, que ao invés do 8 que explodiu, do 9 que espalhou pela sala inteira e nem está sentindo mais raiva nenhuma de ninguém, está tudo bem, tudo legal. Você tem alguém que segura essa tensão através do uso do corpo e que se torna alguém, assim como o seu próprio corpo, bastante inflexível. Então é o líder que você, olha, aqui sempre foi feito deste jeito. Tá? Siga as regras, siga os processos, a hierarquia. É aquele cara que na hora de entregar um determinado projeto, ele olha: não, mas não está perfeito, volta, não está perfeito, e aí você perdeu o time. E que ao mesmo tempo é alguém que entra num espaço como esse e chama a atenção aquela coisa que está fora do lugar, tá? Exemplo clássico de um que eu acho que cabe muito bem na liderança e que é uma metáfora muito legal, tem a ver com a minha mãe, tá? Minha mãe é tipo já fez trabalhos com a gente e tal. Chega um dia eu visitar minha mãe, aí tá lá minha mãe botando meu pai para trabalhar no domingo, pregar quadro e tal. Daqui a pouco ela, que todo mundo tem um pouco de auditoria da qualidade, um pouco de processo, ele é meio que uma inspeção ambulante, né? Ele está inspecionando para ver se as coisas estão nos lugares ou nas regras.
Aí ela olhou lá para o quadro e disse assim para o meu pai: olha, esses quadros não estão legal, porque os parafusos são diferentes. E aí ele disse: mas qual o problema? Os parafusos estão atrás do quadro. E ela disse: mas eu sei que eles estão errados. O que está por trás disso? É alguém cuja regra, cuja noção de certo e errado não é externa, não é o reconhecimento. É alguém que vai entregar um projeto, que o líder vai virar e vai falar: está fantástico. Ele vai voltar para casa e vai falar: não está. Não está bom. Porque é interno o padrão de qualidade, que é extremamente alto para esse tipo de pessoa, não é externo o padrão de qualidade. E costuma ser o perfeccionista do Enneagrama, o cara que tem tendências a se corrigir, a corrigir os outros, e que olha para si mesmo, muitas vezes, com muita crítica de si mesmo. Pode, não pode, preto e branco, sim e não, extremos digitais, muito difícil aquela coisa, não, vamos jogar no meio do caminho, cinza, não é por aí, ok? E claro que isso se reflete na estrutura da organização e da equipe como um todo. Umas pessoas famosas, eu gosto de colocar, porque assim, jogador de futebol tem aquela coisa, né? Romário não treina, e o outro causa confusão, Adriano. O Kaká é o exemplo. O Kaká casou virgem. O Kaká anda na linha, ele tem o cabelo arrumado, ele faz as coisas que o bom moço faz, ele segue os padrões de conduta. Sandy, fazendo propaganda da Devassa, eu achei fantástico, porque a Sandy é a coisa mais que eu conheço, então tem todo um padrão. Legal. Vamos falar saímos agora de uma coisa mais instintiva, mais corporal, ligada a energias de raiva, de instinto, de força, e estamos entrando numa tríade 2, 3 e 4, que são a tríade das emoções. Pessoas que interagem com o mundo, principalmente, usando este centro de relacionamento, esta energia de relacionamento. Não quer dizer que sejam mais emotivas, mas sim que elas se conectam com mais facilidade através deste centro de decisão. E elas são muito mais preocupadas que as outras com a imagem que elas projetam para fora e para si mesmo. E olha que interessante, para ter um senso de valor, elas criam em volta de si um determinado tipo de imagem. Então, o líder do tipo 2, ou a pessoa do tipo 2, é alguém que cria uma imagem, desde a infância menor, de alguém que está dispostos a te ajudar o tempo todo. Sabe aquela pessoa que você olha para ela, ela abre um sorriso deste tamanho e te dá aquele bom dia caloroso e gosta de pegar em você e abraçar e tocar, aquele líder que realmente encana que tem que desenvolver alguém na equipe e faz tudo por aquela pessoa, aquele amigo seu que você pode ligar 5 da manhã, 8, repetir a mesma coisa, ele está lá, ele te ouve, o valor dele está no apoio que ele te dá. Eu acho um exemplo para mim bastante interessante. Quando eu trabalhava na Embraer, tinha um motorista que levava a gente para os lugares diferentes. É o cara que trabalhava das 8 às 6, mas às 6 da manhã ele já estava de pé se você ligasse para ele. Sempre com aquele sorrisão. Você vira para ele: o senhor está precisando de alguma coisa? Não, não estou precisando de nada. Mas eu sei do que você está precisando. Sabe aquelas pessoas que vão olhar para você: não, você não está com sede? Eu estou vendo que tua perna aí não está boa, deixa eu ir aí para te dar uma... Elas não conseguem ficar sem te ajudar. Elas vêm para cima para ser realmente a pessoa. A importância que ela tem em si mesma, muitas vezes tem a ver com o quanto ela é importante na sua vida, tá? Então, pessoas normalmente muito bondosas, mais altruístas, que dedicam a sua vida para alguns eleitos, não para todos, mas para alguns. E esses alguns que ela escolhe, esta pessoa faz tudo por eles, inclusive reprimindo as próprias emoções. O que aparece numa liderança 2, por exemplo? É aquela liderança que muitas vezes, em empresa é muito comum você ter o tipo 2, que é o poder por trás do trono. Não é o presidente da empresa, mas é a secretária que no fundo comanda tudo, que influencia aquela pessoa, que faz os jogos de bastidores mais emocionais e com toda uma sedução consegue com todo um senso de importância, consegue as coisas.
São pessoas que têm muito foco em desenvolvimento. O RH está cheio de pessoas do tipo 2, do tipo 4, do tipo 9. São pessoas que têm foco em relacionamento, elas querem desenvolver o outro, elas têm necessidade de ver o crescimento de algumas pessoas do grupo. Então vão ser líderes sempre focados em relacionamento, com uma certa tendência à centralização, muitas vezes por causa de um orgulho um pouco inflado. Algumas pessoas famosas do tipo 2, acho que nada mais 2 que Roberto Carlos, né? São tantas emoções, e são muitas emoções na vida do tipo 2. Falar um pouquinho do 3. Ainda estou numa tríade de emoção. Pessoas mais preocupadas com imagem, com rejeição, com reconhecimento externo e não interno. E eu estou falando de um 3, que ao invés de criar uma imagem de ser o altruísta, ele vai criar uma imagem de sucesso. Então é mais ou menos assim a crença dele. O meu valor como indivíduo está no quanto eu realizo. Quanto mais eu faço, quanto mais eu realizo, maior valor eu tenho. Então imagina como é que vive uma pessoa assim. Pessoas altamente energizadas, cujo verbo é fazer, meta resultado. Então não é que ele aprendeu isso no mundo corporativo, ele nasceu assim. De criança ele já sabia com quantos anos ele ia casar, com quantos ele ia fazer MBA, depois com quanto ia comprar a primeira parte. Tudo é meta, resultado, mensuração. Imagina alguém que olha para o futuro, pega tudo isso que poderia acontecer e faz assim. Vou chegar lá. Vai para cima e só para a hora que chegar lá. Isso é muito interessante, principalmente para o mundo corporativo. Vitória, superação. Para o 1, para o 3, o segundo lugar é o primeiro dos últimos. O 3 é o mais competitivo do Enneagrama. Ele vai para a academia e se não tiver alguém para ele competir, ele vai competir com si mesmo. Ele vai olhar para o relógio. Eles adoram coisas de mensuração. Hoje eu tive uma eficácia X% maior. Então fica essa alta competição, uma imagem projetada de sucesso muito grande e ao mesmo tempo alguém que pode ser tão focado no resultado que perde o que está acontecendo nas laterais. Perde relacionamento, pode ser visto como alguém que só vem conversar com você na hora da performance que precisa de você, alguém que depende muito de reconhecimento da capa da revista, da Você SA, da Exame, porque para o 3, para a maioria, não todos, não basta fazer, você tem que ser visto pelo que você fez, você tem que estar nesta posição, depende deste tipo de reconhecimento e sucesso. Algumas pessoas famosas, eu acho muito interessante falar do Pelé como 3 e outros, e no mundo corporativo, a gente pode falar em culturas do tipo 3, para mim a cultura de telecom, por exemplo, hoje é uma cultura muito 3, uma cultura de ir para cima, de meta, de resultado, meio que a qualquer custo, vamos, e vamos fazer MBA de madrugada, e no sábado de manhã tem mais não sei o que, e o meu marido que está no sofá, um tremendo folgado, vamos fazer compra e não sei o que, o tempo inteiro em alto ritmo de realização, muitas vezes deixando inclusive emoções de lado. Não dá para eu sentir isso agora, vai atrapalhar a minha meta, tá? 4, a gente está falando de alguém bastante intenso, com uma também emocional, mas ao invés de uma emoção ou de uma imagem de ser o que ajuda o outro, ao invés de uma imagem de ser o sucesso, este cara desenvolve uma imagem de eu sou especial, diferente. Não existe ninguém igual a mim, não existe linha de produção para mim. Aliás, esses caras morrem quando são comparados com alguém. Muitas vezes vão usar uma roupa diferente, um detalhezinho, é um jeito de falar, é uma sensação interna nele está sendo abandonado pelos demais, falta de reconhecimento, e para isso ele tenta se fazer muitas vezes especial. A gente estava com um cliente de coaching essa semana, um 4 extremamente intenso. 4 vivem as emoções, e estes sim são emotivos, é um mundo emocional muito grande, no qual ele mergulha lá dentro e fica, e aí você tem o que? Oscilações de humor muito rápidas.
É o camarada que acorda feliz de manhã, e aí ele olha uma pequena coisinha lá fora acontecendo, que não era como ele esperava. Ele pega lá de fora, puxa, joga e fica remoendo no emocional, e se fecha, e aí chegou perto dele, você olha para a cara dele, tem alguma coisa errada. Então no meio corporativo, são pessoas que têm se não trabalharem, elas ficam à mercê desta variação emocional. E não adianta você virar para elas e falar, olha, isso aí não é legal, não faz desse jeito, porque não dá. O mundo emocional é gigante, enorme, é um mar sujeito a tempestades e sujeito a calmarias. Algumas pessoas famosas, eu acho interessante falar um pouco do Rubinho. O 4 tem uma coisa assim, é uma sensação no peito, no coração, de que alguma coisa está faltando na minha vida. Mas eu não sei o que é. Então tem uma certa idealização romântica, uma certa melancolia, um certo chegar a algum lugar. Então dentro de uma empresa é mais ou menos assim. O cargo, o dia que eu chegar naquela empresa, conseguir aquela conquista, aí eu serei feliz. E aí a pessoa chega lá, e na hora que ela conquista, um vazio assim, já não é, porque aí já não é mais esta empresa, é aquela, é aqui. Existe uma dinâmica no 4 de puxar e empurrar, puxar e empurrar. Eu quero aquilo, eu acredito que eu só vou ser feliz na hora que eu tiver aquela pessoa, aquela empresa, que eu não tenho, mas algumas pessoas lá fora têm. E me chama muito a atenção isso. E essa sensação, esta variação emocional, transforma alguém extremamente intenso, mas que está sujeito aí a tempestades e trovoadas. São pessoas muito autênticas, assim como o 8. Você olha para a cara dela e sabe como ela está, bem ou mal, não consegue disfarçar isso com todos os reflexos que pode ter. E aí a gente está saindo de uma tríade voltada para o mundo emocional, apesar do 3 ter dificuldade de sentir as emoções, ele também é emocional no sentido de relacionamento. E estamos indo para uma tríade mais mental, 5, 6 e 7, que são pessoas não mais inteligentes, mas que interagem mais com questões fundamentais da personalidade, usando pensamentos ou estratégias mentais, mais ou menos assim. Se aqueles instintivos 8, 9 e 1 tinham questões ligadas à ira, à raiva e a controle, estes caras emocionais, 2, 3 e 4, imagem, rejeição, projeção, 5, 6 e 7, eu estou falando de pessoas que lá no fundo tem mais insegurança, mais intolerância à não previsibilidade. Sabe o camarada que fica ansioso porque ele precisa enxergar o futuro antes? Ele precisa criar um cenário mental das coisas que não aconteceram ainda, porque isso dá mais segurança. Então eu estou falando de um tipo 5, que é alguém que, para lidar com essa necessidade de previsibilidade, ele faz o quê? Ele vem completamente por uma proteção de um mundo mental, o mundo da lógica, o mundo da razão, o mundo de fatos, o mundo de dados. Sabe o homem iceberg? Aquele cara, aquele gestor que lidera através de dados, relatórios, que fala muito pouco, só quando precisa, e que você pode estar na frente dele, precisando de um reconhecimento, do colo, de um abraço, e ele simplesmente parece um gelo. Não um gelo de trava, mas parece que não tem ninguém ali. Parece que está vazio. Sabe aquela pessoa que costuma se recolher todos os dias, ficar um pouco sozinha, para pensar. Diferente da outra que varia emocionalmente, quase nada. Ganhar na loteria, a Mega Sena, Chico Buarque, que extremamente inteligente na hora de escrever, mas na hora de se projetar num palco, na hora de inspirar, na hora de dar feedback, diferente. Lidera por um estilo mais analítico, racional. Algumas pessoas famosas, eu costumo falar do Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Quem assistiu a rede social, aquilo é um tipo 5 com um subtipo social. Eu falo que só um tipo 5 para criar uma maneira de você se relacionar com os outros à distância, sem precisar chegar muito perto, né? Se tem uma coisa que o 5 gosta, proteger o espaço. Não vem chegando demais, não vem invadindo o meu espaço. 6, eu vou falar aqui o de Allen, no caso, líderes ainda mentais que necessitam de previsibilidade,
mas na cabeça do líder tipo 6, para ele ter segurança e para as coisas darem certo, ele precisa antes pensar em tudo que vai dar errado. Pensamento contrário. Como assim? É você chegar com um projeto e falar, mas você já... E se por acaso a gente não tivesse dinheiro? Ah, não, mas se a gente não tiver... Ah, mas e se por acaso o mercado mudar? E se isso aqui? Mas e se aquilo? E se como? E se? E aí ele vai criando cenários mentais B, C, D, E, F, todos eles com uma característica em comum. Meio catastrófico, tá? Só que para ele, vamos dizer, esse cara é o pessimista e tal, não é isso. A maneira dele se precaver, se planejar, é criar cenários mentais das coisas que podem dar errado. Então, por exemplo, como gestor, é o cara em que a equipe chega empolgada com a nova ideia, com o novo risco, com o novo desafio, e ele precisa dar um passo atrás, mas dizer, peraí, vamos ponderar isso, vamos coletar mais informações, vamos ter segurança em mais informações. E aí o timing pode ter passado também. Eu analiso tanto que a coisa não aconteceu. Arriscar-se é muito difícil. A projeção desses cenários pode também mostrar para a equipe uma certa insegurança, porque a dúvida que esse camarada costuma ter aparece tanto em relação aos outros, sei lá mesmo, negócio de enneagrama, será que funciona mesmo? Será que ele sabe o que ele está falando? Quanto a uma dúvida das próprias capacidades. Então são pessoas que normalmente, ao chegarem perto de serem promovidas para um cargo de liderança, já tem um aumento de ansiedade, vão duvidar da própria capacidade, todo mundo sabe que ele está preparadíssimo, mas ele ainda vai duvidar que aquilo está acontecendo e pode se auto-boicotar muitas vezes. Algumas pessoas famosas, e aí a gente divide em fóbicos e contrafóbicos, são muito diferentes no comportamento. Os fóbicos são aqueles que, diante da insegurança, do medo, do risco, eles se retraem, e os contrafóbicos são aqueles que vão para cima. Mais ou menos assim. Digamos que a gente tem que pular de bungee jump. O fóbico é aquele que vai, e se a corda arrebentar? Pelo amor de Deus, não. O contrafóbico é aquele que vai fazer assim, me dá esse negócio e vai pular. Os dois motivados pelo mesmíssimo medo, porém com reações muito diferentes. E aí, por último, o visionário, que é um líder também que interage na realidade muito no campo mental, porém, ao invés de projetar cenários onde as coisas podem dar errado e ter foco no risco, ele tem foco em tudo que vai dar certo, todas as possibilidades positivas, como se nada de errado jamais fosse acontecer. Olha, meu amigo, é assim, minha mulher foi embora, pegou fogo na minha casa, estou sem dinheiro, mas veja bem, é um aprendizado, porque uma mulher nova, eu posso conseguir. Tá? Ele usa histórias mentais, racionalizações, para transformar qualquer experiência mais difícil em algo maravilhoso, fantástico, que dá características muito interessantes. Como ele vive mais na ideia do que na ação, é aquele líder que normalmente deixa todo mundo doido. Por quê? Porque ele vai lá e tem uma ideia mirabolante de conquistar o mundo. Aí todo mundo começa, aí perde a graça, aí tem uma outra ideia. E aí ele muda para aquele plano. Aí de repente ele tem uma outra ideia aqui. E aí vem aí todo mundo, peraí, mas para onde nós estamos indo? Para onde? Manter o foco fica muito difícil. Há uma necessidade, uma atração fatal por ideias novas, por inovações e quase sempre uma energia de iniciativa muito grande e uma certa dificuldade em manter o foco depois que acaba prazer, que entra em rotina e coisas desse tipo. E sempre com uma comunicação com muitas histórias, com muitas metáforas, uma comunicação muito positiva, que vai dar tudo certo e coisas desta linha. Há quem diga, os professores de enneagrama ao redor do mundo estão imaginando que Steve Jobs talvez fosse um provável 7, porém, a gente não entra nisso aqui, com uma linha, tem linhas aí ligando o diagrama, né? Esse é um outro movimento, uma linha para o 1, o que criava alguém altamente visionário, estética, novidade. A motivação não é dinheiro, é prazer, e ao mesmo tempo um foco no detalhe e na acabativa junto. Então deixa de ser alguém que só sonha e acaba trazendo um pouco para a ação. Muito bom. Outra característica interessante, que você olha para um Leonardo da Vinci ou para um Spielberg, é uma característica muito legal no tipo 7, de ser mais horizontal do que vertical. O cara que dentro de uma empresa fica pulando de cargo em cargo, fazendo job rotation eterno, muito mais do que fazendo carreira numa área só, porque ele
vai pulando, é movido pelo prazer, é movido pelo novo e não pelo aprofundamento. Então a gente vai falar que um trabalho com o Enneagrama vai ajudar a compreender os 360 graus, a roda toda, todos os pontos de vista. Alguns padrões de atenção interessantes. Deixa eu arrumar meu... Padrões de atenção interessantes. Pessoal, mais 10 minutinhos a gente encerra, tá? Estou indo para o final aqui, estou controlando o meu tempo. Alguns padrões de atenção. O que é um padrão de atenção? Não importa o que você faça, esta área da vida, este tipo de coisa, sempre vai te chamar um pouco a atenção, por mais que você se desenvolva. Então, no 1, há uma chamada para erros, regras, um foco muito grande nessa melhoria. Para o 2, há uma chamada em atender aos outros, a ser amigo, a ser agradável, ficando até muito difícil às vezes dar notícias duras, que confunde a amizade com o trabalho, um montão de coisa. O 3 tem um foco tão grande, meta, tarefa e resultado, que é o tipo mais comum de esquecer completamente da família, esquecer completamente das outras áreas da vida, porque trabalho, uma identificação muito grande com cargo e outras coisas do tipo. O 4 é aquela sensação de que tem algo me faltando, uma idealização, alguém que tem uma necessidade de ter um valor maior por detrás do que está fazendo, uma busca eterna, um buscador de significado. O 5 é foco em informação, conhecimento, aprendizados, mais dados, mais livros e mais segurança através do conhecimento. O 6 tem o foco naquilo que pode dar errado, risco, perigo, ameaça. O 7, múltiplas coisas legais que podem acontecer aí no futuro. O 8 tem justiça, poder, comando, controle. E o 9 é o cara que está na mesa dele e as pessoas vêm pedindo coisas para ele e ele se perde quando vê a agenda dele ficou completamente comprometida em função de demandas lá de fora. Tá? Alguns dons aí de liderança naturais, não que não possam ser desenvolvidos de outro jeito, mas são dons naturais. A personalidade joga a favor desse tipo de coisa, o funcionamento dela. Então a gente está falando em busca de excelência, motivação, resultado, busca de paixão e significado, objetividade, planejamento, inovação, flexibilidade, fazer acontecer e dom de inclusão de grupo, inclusão e consenso. Fala bem rapidamente aí de riscos, alguns riscos possíveis. Então, quando eu estou falando do 1, ou aquele mais, o 1 inflexível, eu estou falando de cuidados, há uma reatividade, um excesso de crítica, há uma defensiva, estar inconsciente da raiva que sobe e sempre tem que ir lá corrigir alguma coisa. Riscos possíveis. O 2 eu estou falando, daquele que quer ajudar, que está ali a favor e que pode querer seduzir demais, trazer para o emocional demais, não se dá conta que está sendo sobrecarregado, dá uma ênfase exagerada em relacionamento e se perder um pouquinho. O 3 eu estou falando de alguém que não percebe muitas vezes um excesso de competitividade, meta, resultado, tarefa e só, sem disponibilidade, pouco tempo para construir relação e sempre vendendo a própria imagem, com uma coisa de vaidade muito grande, de vir conversar com você e já vendeu uma característica positiva. O 4 tem o autocentramento, é quando ele vem para o mundo emocional dele, se perde um pouco, já não consegue agir muito bem, coisa do tédio, odeia a rotina, a crítica faz com que ele se recolha, desilusão, conquista uma coisa e depois abandona. 5, a gente está falando em alguém que de repente fica no mundo dele, das ideias, isolado lá atrás do iceberg, não dá feedback para a equipe, não se projeta e fica lá pensando, sonhando em ser autossuficiente, que todo mundo faça as coisas sozinho e ele também. 6, eu estou falando de alguém que muitas vezes passa um excesso de preocupação, um excesso de ansiedade, um foco muito grande em risco, uma paralisia de análise, analisa e não faz. Aí o 7, uma falta de foco, uma impulsividade possível, é quando ele tem que dar um feedback, demitir alguém, e ele vai lá e a pessoa sai dali achando que foi promovida, porque parece tão interessante, tão legal, fica difícil. Reatividade à crítica, racionaliza, pula de lateral em lateral. E o 8 que chegando com tanta força que se torna controlador, invasivo, demanda demais, atropela, passa por cima.
E um 9 que pode ficar pensando, pegando todas as opiniões e se perdendo, muitas vezes, nas coisas que precisa fazer. Além disso, o Enneagrama tem todo um movimento de flechas e linhas, que a gente não entra aqui, mas que mostram os caminhos de desenvolvimento possíveis. Enneagrama Empresa, você pode trabalhar programas de liderança que usa esse sistema como desenvolvimento, programas de comunicação, cada tipo desses tem estilos de comunicação, verbal e não verbal, recorrentes, que você pode trabalhar. Coaching com Enneagrama, que é um programa muito interessante, que a gente só faz desse jeito hoje. Todo o processo de coaching leva em conta o funcionamento daquela personalidade, conflitos, a tendências de conflitos entre eles, e equipes de alta performance, formação de equipes, que tem tendência mais de um tipo, tendência do outro, e o que pode acontecer dentro de uma equipe dessa, ou que tipo de pessoa ou de energia pode faltar. Feedback, então a gente tem uma série de programas que usam o feedback junto com o Enneagrama, só como exemplo. Essa é uma fórmula bem comum de feedback, né? Observa comportamento, mostra impacto e te dá uma sugestão, mas tudo isso é adaptado conforme o funcionamento das 9 personalidades. A gente também trabalha em como lidar com cada uma dessas pessoas dentro do desenvolvimento. Trabalha também coaching, modelos de coaching com o Enneagrama dentro das diversas fases possíveis. É possível. A gente pode falar em prováveis talentos de cada um dos tipos. Será que esse cara está na área certa? Ou na área que mais motiva? Ou no momento da empresa que mais o ajuda? A gente pode falar em atrações. Que tipo de ambiente atrai? É lógico que o tipo 7 vai ser atraído por um ambiente muito mais Google e não por um ambiente muito mais Toyota. E o que isso pega, o que faz, quais são os impactos possíveis para cada uma dessas personalidades. No YouTube, para quem tiver mais interesse, procurar pela Iluminata, 2Ts, tem outros vídeos onde falam de Enneagrama, onde falam de aplicações, então fica aí à vontade para vocês. E uma coisa assim, para a gente finalizar, que eu costumo achar bem importante, o Enneagrama fez uma diferença enorme na minha vida, não só do ponto de vista de liderança, mas do ponto de vista de processo de crescimento e desenvolvimento. E não só na minha família, nas empresas que a gente vai, na nossa empresa. Então a gente está falando de um sistema que ele não serve, e se isso acontecer, cuidado ao colocá-lo na sua empresa, porque tem todo um trabalho anterior para que ele não seja visto ou colocado como um sistema de enquadramento de pessoas. Você não pode criar um sistema onde alguém vai dizer, você reage desse jeito, então você é número tal. Porque aí você está reduzindo pessoas a comportamentos. Tem todo um trabalho importante para vocês fazerem de antes, criar uma cultura onde esse sistema vai ser usado para ampliação, para menos julgamento e não para mais julgamento ou qualquer tipo de preconceito. E aí, para a gente finalizar, antes de começar o trabalho lá fora, dê 3 voltas em cima de si mesmo. Então é uma pressuposição nossa de que para você fazer um bom trabalho no desenvolvimento de liderança, você necessariamente precisa entrar na personalidade, precisa entrar nos programas mentais, precisa entrar nas emoções, precisa entrar nos instintos. Não fazer terapia, mas você precisa, para uma mudança sustentável, entrar no indivíduo e não só dar a ele conhecimento. E você usar um sistema que vai adaptar essa entrada toda ao aprendizado das habilidades, vai fazer com que as transformações dessas pessoas sejam mais sustentáveis. Ok? Pessoal, por hoje é isso. Antes da gente terminar, vou pedir para a Isabel vir aqui fazer o sorteio. Tem alguém aí no sorteio? Ou não? Aí? Vá, se vira. E agora? Bom dia, pessoal. É só dobrar, dar uma dobra no meio e colocar aqui nessa caixa rapidinho, que a gente vai fazer um sorteio de um workshop básico de Enneagrama de 16 horas e um coaching para líderes também de 16 horas. E quem não pegou o relatório, é só pegar aqui nas pastas do lado, a gente tem um material para vocês. E pessoal, aproveitando, queria agradecer a vocês todos, tá? Independente de vocês continuarem a conhecer o Enneagrama ou não, seja para um propósito empresarial ou um propósito pessoal, é um caminho fantástico, tá? É um caminho
de transformação, uma ferramenta que te ajuda a lidar com pessoas e a fazer uma autotransformação muito grande. Só não faça isso muito superficialmente, porque o Enneagrama superficial pode se tornar um erro. O Enneagrama, como um processo de transformação para a vida toda, é uma orientação fantástica. Então eu convido vocês a conhecerem isso, que vai valer a pena com certeza. Okay? Vamos lá? Tem mais um. Pede província, senhor. Quantas você vai sortear? Um workshop de Enneagrama. Vai lá. Vamos lá, rapidinho. Para vocês irem almoçar, tá? Aí depois, quem for sorteado, fala aqui com a Isabel que ela vai cuidar de tudo, tá? Então, Hélio Actis da Silva, tá? Tá aqui. Bel, depois só falar com ela, tudo bem, Hélio? Será um prazer tê-lo lá. Prazer enorme. Sônia Regina de Araújo. E a Sônia? Ah, a Sônia. Isso. Será muito bem-vinda, Sônia. Pessoal, bom almoço para vocês, bom congresso, muito obrigado, tá?